Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos. Bem-vindo ao canal Fabricar Cerveja, um lugar aí para você aprender tudo sobre cerveja artesanal de maneira fácil, com linguagem acessível e muito detalhada. E se você tiver em dúvida, fique à vontade de colocar aí nos comentários ou me mandar um e-mail, um WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em te responder, beleza? Me siga aqui pelo YouTube, assinando o canal, ativando o sininho para você sempre receber aí as novidades sobre o canal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dry hopping precoce. E se você gosta aqui do que eu posto por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de nos acompanhar nas redes sociais e também de participar, dando aí sua opinião, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor para você. Não esqueça também de conhecer aqui o meu site, onde você pode aprender a fazer cerveja diretamente comigo, de uma maneira muito divertida. Então, o que é o dry hopping precoce? Dry hopping precoce é a adição de lúpulo no início e ou durante a fermentação ativa. Ele tem uma sugestão de processo, diferente do método normal, que a gente faz aquela adição lá no final, depois de a fermentação ter terminado. Aqui nós vamos fazer uma única adição no momento ali do krausen alto, então passado ali uns 2, 3, 4 dias da fermentação, colocar o lúpulo naquele momento. Ou a gente vai particionar a nossa inserção de dry hop em 2, 3 etapas, colocando ali uma bem no início da fermentação, junto com a inoculação da levedura, e outras, até mais ou menos 2/3 da fermentação. Então poderia ser uma ali no krausen alto e uma terceira ali quando tiver 2/3 da atenuação ali, já perto do final da fermentação. Então o processo é esse. E quais seriam os benefícios desse dry hopping precoce? Esse dry hopping precoce, ele atuaria de uma maneira muito simples de falar, no controle de uma menor exposição à oxidação, visto o consumo do oxigênio pela levedura durante o processo fermentativo. Então, o que é oxidação? Grosso modo, oxidação é um processo em qual uma substância muda quando ela é exposta ao oxigênio e geralmente para pior. A cerveja, quando oxidada, ela tende a ficar turva, mais escura, e com notas, sabores que remetem a papel molhado ou papelão. Então, a lupulagem muito alta, a lupulagem extrema, ela deixa a cerveja numa condição de risco maior a esses efeitos oxidativos. Então, uma vez que a gente inocularia essa levedura, esse lúpulo, ali durante a fase ativa da levedura, durante o início da fermentação, a levedura consumiria todo o oxigênio, deixando nada dissolvido, não haveria nenhuma introdução a mais de oxigênio, nem na cerveja, nem no ar, ali no ar do headspace do seu fermentador, o que faria uma proteção aí para o seu ambiente. E além disso, colocando essa levedura no início da fermentação, estaríamos propensos a uma possibilidade de biotransformação se a levedura assim ela tivesse essa condição. Rapidamente, biotransformação é a capacidade de algumas leveduras têm de quebrar alguns açúcares presentes ali no lúpulo, liberando o tal do tiol, que é uma substância presente em uma quantidade muito pequena, mas com poder aromático muito intenso, que conferiria aí notas cítricas muito intensas na sua cerveja. Então, fazendo esse tipo de inserção de lúpulo nesse momento, teria essa possibilidade da ação da levedura sobre o lúpulo agindo aí na biotransformação. Então, tem outros vídeos aí no canal que explicam bem sobre esses assuntos, assim como lá o meu curso avançado, onde a gente tem uma matéria, mais de 5 horas, falando sobre lupulagem extrema. Então, voltando aqui, quais seriam os supostos problemas do dry hopping precoce? O que ele poderia trazer de ruim para a nossa cerveja? Então, o primeiro deles, supostamente falando, tá, pessoal? Ele desperdiça parte do aroma, porque quando a gente coloca esses lúpulos ali no início da fermentação ou durante a atividade fermentativa, o CO2 gerado pela fermentação carregaria esses aromas para fora do nosso fermentador, arrastando ali através do airlock, do blow-off. Então a gente teria um desperdício de aroma, parte deles sairia. E a gente já sabe aí de experimentos anteriores que quanto maior for o headspace do seu fermentador, maior é esse desperdício, isso já é conhecido. E aqui, então, trazendo essa hipótese por enquanto, tá? Vamos chamar isso de hipótese. E também tem uma possibilidade maior de extração de gramíneo, devido ao longo tempo de contato aí do lúpulo na cerveja. Então,
como ela permaneceria ali desde o início, a gente está pensando assim, numa atividade de, por exemplo, uma semana de fermentação, mais uma semana ali de decantação até a gente fazer purgas, por exemplo, ou na possibilidade de o cervejeiro não ter o equipamento de fazer purga, então de manter ali o contato desse lúpulo com a levedura ali no fundo da cerveja por pelo menos 2 semanas, então carregaria aí essa possibilidade de extração de gramínea. Então, 2 hipóteses, por enquanto, já a gente vai voltar a falar sobre essas hipóteses, tá? Então, a partir dessa técnica, tem uma experiência realizada ali pelo Brulosophy, né? Nesse link que você vê a tela. Caso você queira acessar, você pode digitar esse link inteiro ou acessar este link menor que a gente tem aqui, bit.ly 3MFZ7Z7, em letras maiúsculas, vai direto para esse site também. Então, nessa experiência, foi comparada 2 técnicas de dry hop, fazendo 2 cervejas idênticas, no qual para uma delas foi usado o método tradicional, né, adicionando o dry hopping no final da fermentação, 5 dias de dry hopping, e outra utilizando a técnica proposta, que foi metade do lúpulo no início da fermentação, né, junto ali com a inoculação do lúpulo, e metade no High Krausen, que foi 4 dias depois. Então, 4 dias depois, quando a atividade fermentativa estava ali no topo, ele colocou o dry hopping, né, e permaneceu lá por 6 dias em contato, por mais 6 dias em contato com o lúpulo. Então, a gente tem um lúpulo que ficou aqui o total de 10 dias, né, 4 dias antes, lá no início, mais esses 6 aqui do High Krausen, e a outra metade ficou por 6 dias. Então, 10 e 6 dias contra 5 dias de tempo de contato, e nesses 2 formatos. E ao final, a cerveja ela foi envasada em garrafa, tá? Com 15 dias de prime em temperatura ambiente, para analisar os efeitos dessa lupulagem nesse tipo de envase. Então, quais foram os resultados finais, principalmente organolépticos, dessa receita, né? Então, teoricamente foi mostrada, as cervejas elas apresentaram a mesma cor, não houve diferença de cor, e uma pequena, aparente, menor retenção de espuma na cerveja com esse modelo de dry hopping precoce. Então teve uma retenção aparente aqui menor, tá? Pelo menos na foto que foi mostrada ali no site, mas essa informação não é dita por escrito na experiência, então estou supondo que houve uma retenção de espuma talvez um pouco menor. Mas o que o autor considerou, que ele deixou claro ali, que as diferenças organolépticas foram mínimas, embora fosse possível na capacidade dele fazer um teste cego e diferenciar qual cerveja, né, ambas apresentaram uma similaridade muito grande sensorial, mostrando que não houve aquela sensação de desperdício de aroma e não houve também a presença de gramíneo, né? Então aqueles defeitos supostos que nós anunciamos ali, eles não foram identificados na prática, na cerveja pronta. Ele também não percebeu nenhum tipo de biotransformação, então aqueles tióis que poderiam estar ali numa conotação explosiva de sensorial, eles não apareceram na cerveja. Então, ou a levedura não foi capaz de realizar a biotransformação, ou a biotransformação que ela realizou acabou sendo ali idêntica entre a primeira cerveja, a que foi lupulada ali no final, ou seja, mesmo colocando o lúpulo no final, a levedura em contato ainda conseguiu fazer uma biotransformação, e o lúpulo que foi colocado durante todo o período também sofreu a mesma biotransformação. Então, não houve diferença sensorial nessa parte de biotransformação, não é? E qual que é a conclusão que a gente chega aqui do final desse estudo? Que para cervejas engarrafadas, o que levaram mais tempo para serem consumidas, essa técnica, né, de lupulagem precoce, ela parece muito bem indicada, porque ela ajuda a prevenir uma oxidação prematura. Embora existam várias outras técnicas, né, para prevenir oxidação, algumas delas químicas, como o uso de vitamina C ou outro antioxidante, essa técnica aqui parece também ser bem adequada, e quando a gente começa a usar um pouquinho de cada técnica para um objetivo comum, esse normalmente parece ser aí o melhor resultado. Então a minha sugestão é que daqui para frente vocês considerem fazer o dry hopping de vocês em um momento precoce, como foi sugerido, para, por exemplo, tentar verificar se a cerveja se mantém mais tempo aí
durante a vida dela, né? Eu aqui acabo fazendo, no meu ciclo de produção de cervejas que às vezes ficam até 3 meses dentro do barril, e aí para cervejas que têm essa lupulagem muito extrema, né, muito mais alta, somente o uso de antioxidantes tem garantido essa vida longa para a cerveja, senão ela escurece muito rápido. Então eu vou considerar, a partir de agora, fazer essa técnica também. Vou mostrar para vocês em breve, né, quando possível, os resultados do uso dessa técnica, diminuindo também o uso dos antioxidantes, porque eles acabam interferindo no sensorial, né? Tanto o oxidante profissional quanto a vitamina C, eles acabam agregando o sabor picante ali, né? Que lembra ali o columbus na cerveja. Quando você faz uma cerveja que tem aquela característica sensorial mais doce, né? Uma IPA ali que puxa mais para a fruta doce, o picante acaba que ele aparece muito fácil, você consegue identificar a presença do antioxidante, acaba atrapalhando a qualidade da cerveja, portanto não seria adequado o uso do antioxidante em todos os estilos, em todas as cervejas, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse breve vídeo, tenha trazido aí um novo conhecimento para vocês, uma nova técnica, e até a próxima. Fique com Deus, um forte abraço, não esqueça de dar o seu joinha e nos seguir.